Muito bom dia, muito bom dia. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Retomamos o nosso café e palavra. Muito bem, e hoje nós temos um dia mais do que especial, porque o título é Elias já veio. Elias já veio. Muito bem, o que seria isso, né? Se você está curioso, eu também. Fique comigo até alguns minutos, 15, 20 minutos, para nós meditarmos nesse tema, né? Elias já veio. O texto em tela que nós vamos apreciar juntos está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Muito bem, estamos aqui em o nome de Jesus e eu quero então fazer com vocês esta leitura para que nós venhamos estudar esse texto em o nome de Jesus. Capítulo 9, versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. 11. E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 12. E respondendo ele, Jesus, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Muito bem, esse é o texto, a perícope que nós vamos estudar nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã maravilhosa, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, esta é a minha Bíblia, ela é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é semente, o meu coração, pelo Espírito Santo, é terra fértil. Planta em nós a Tua palavra, Senhor, para que venha crescer a fé genuína, e essa fé genuína apontar para as obras, que são os frutos, que esses frutos possam crescer e permanecer em o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, Elias já veio. Vamos analisar um pouquinho esse texto e eu vou convidá-los então a olhar bem o que está acontecendo no versículo 9 do capítulo 9 de Marcos. Preste atenção. E descendo eles do monte, né? Lembrando que o momento, né, épico, né, do ministério de Jesus, obviamente, tirando a crucificação e ressurreição, que é o maior milagre de todos, é a transfiguração de Jesus, onde ele está no monte, lembra que ele está com Pedro, com João, com Tiago, e ali ele transfigura-se em corpo glorioso, em Jesus, o Cristo glorioso. E não só isso, né? Esses três apóstolos veem, né, são testemunhas oculares da conversa de Jesus com Elias e com Moisés, representante Elias dos profetas, representante Moisés da lei. Então, esses dois homens estavam lá. Lembra que Pedro diz assim, vamos fazer aqui 3 cabanas, Jesus, um para ti, um para Moisés e para Elias. E Jesus, então, ali, nessa situação toda, Deus, numa nuvem, vem aquela voz e fala, este é meu filho amado, quem com prazo, quer dizer, corrigindo a falsa ideia de que os 3 são iguais. Não, Jesus é muito mais do que Elias, Jesus é muito mais do que Moisés, embora sejam grandes profetas usados por Deus, mas a soberania ainda é
de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. E ao descer desse monte, Marcos vai relatar isso. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Jesus faz aqui, dá uma advertência e faz uma solicitação de que eles não deveriam falar sobre o ocorrido, que é a transfiguração, visto Jesus em glória, visto Moisés, visto Elias, os três conversando acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus diz aos três, então, diz, olha, não diga nada a ninguém, até que ele, o Filho do Homem, ressuscite dentre os mortos. Ressuscite dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é o tópico de maior importância para as nossas vidas. Porque, irmãos, a morte matou o pecado que estava em nossa vida, que é o pecado universal. Mas a ressurreição nos trouxe esperança. Esperança de vida eterna em o nome de Jesus. Olha que esse versículo termina com a palavra mortos. O versículo 10, deixa eu ver aqui onde está o versículo 10. Ele não entrou aqui, deixa eu ver. Ele não entrou aqui, mas eu leio na Bíblia, não tem problema. Vamos lá. Ele não entrou, mas nós lemos na Bíblia, não tem problema. O versículo 10 vai dizer o seguinte. E eles retiveram o caso entre si. Jesus havia pedido para que eles não denunciassem, não contassem o que havia acontecido. E o versículo 10 vai dizer que eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, o que seria aquilo ressuscitar dos mortos? O que Jesus quer dizer com isso, ressuscitar dos mortos? É uma pergunta, uma indagação que estavam com eles. E eles não contentes com isso, com essa dúvida, o que seria ressuscitar dos mortos, o que acontece, irmãos? Eles vão interrogar. Então, a palavra de Deus em Marcos 9:11 vai dizer o seguinte: interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Não é interessante essa pergunta? Não é? Eles estão dizendo assim, viu, os escribas, que são aqueles que copiam, os copistas oficiais da Bíblia da época de Jesus, dizem assim, olha, para que o ungido, o Hamashiach, o Cristo, filho de Davi, venha, primeiro terá que vir Elias. E eles estavam indagando disso. Mas olha, que pergunta eu faço para os irmãos? Mas esses três não estavam exatamente com Elias e Moisés no monte? Não é? Então, você vê que havia ali uma confusão, uma questão de que eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, e não estavam mesmo, né? Porque tanto é que quando Jesus fala que o Filho do Homem precisaria ser morto e ressuscitar, né? E ressuscitou ao terceiro dia, isso mesmo aconteceu, mas no momento em que Jesus está conversando com eles, eles não entendiam isso, eles estavam se perguntando como é que pode, o que será ressuscitar dos mortos? E aí eles fazem essa pergunta para Jesus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? É uma pergunta auspiciosa, é uma pergunta, né, porque assim, irmãos, olha, ou eu entendo que Elias veio primeiro e depois vem Jesus, porque está na palavra de Deus, ou naquela conversa eu não creio que Jesus está ali, e Elias? Ou então, o terceiro fato mais importante e mais curioso, eles acabaram de estar com Elias. Quer dizer, então, essa dúvida que estavam com eles, espera aí, mas Elias estava com a gente lá no Monte da Transfiguração, e Jesus, será que é esse que vai ressuscitar no terceiro dia? Pois é, e ressuscitou ao terceiro dia. São dúvidas que não são exclusivas ou não eram exclusivas dos apóstolos diretos de Jesus. Muitas vezes, em nossa vida, nós temos essa pergunta, mas acalma-te. Quando Jesus está no barco, quando Jesus está na nossa vida, tudo se resolve em o nome de Jesus. E esta é a pergunta. Por que esta pergunta e por que os escribas diziam que é necessário
que Elias viessem primeiro. Jesus vai colocar, então, respondendo da seguinte forma. E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, de que ele deva padecer muito e ser aviltado. Então, assim como Elias deveria vir primeiro, ó, a colocação que Jesus faz, é muito profunda essa colocação. Assim como Elias deveria vir primeiro e veio, assim também Jesus deve padecer muito. Deve padecer muito. Jesus está fazendo uma analogia, uma configuração onde os dois fatos eles se entrelaçam e quando isso acontece, se um é verdade, o outro também será verdade. Então Jesus está colocando, é bem verdade que Elias virá primeiro. E quando Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. E como está escrito do homem, se vocês creem, e os escribas também creem que Jesus virá primeiro, significa que o Filho do Homem também deve padecer muito. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles esperavam um rei de Israel. Eles esperavam um rei genuinamente israelita que viesse tirar a nação de Israel da escravidão. Eles eram dominados pelo Império Romano. Então eles esperavam Jesus. Agora, como é que o herói poderia padecer e ter morte de cruz? Então, Jesus está fazendo com que a visão desses homens se ampliem mais até o momento em que eles vejam o Mestre Salvador morto na cruz, mas eles possam superar esse trauma e continuar a caminhada, até que Jesus retornou em um domingo a 2 homens ou discípulos a caminho de Emaús e depois aos 11, e assim Jesus foi visto por vários e ficou 40 dias ainda com seus discípulos. Jesus estava dizendo que ele deveria padecer muito, que o que aconteceu com ele na cruz não era uma fraqueza, não era porque ele não tinha o poder, é porque assim como Elias estava escrito que Elias viria primeiro, é um fato verdade, mesmo que os escribas atestavam isso nas escrituras, Jesus também deveria padecer. Ou seja, é genial da forma que Jesus coloca isso sobre a vida dos apóstolos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês verão a cruz e o Filho do Homem crucificado. Mas assim como Elias também veio a restaurar tudo, assim também o Filho do Homem deve padecer, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. É uma forma de fazer com que esses apóstolos, primeiros apóstolos de Jesus, com a sua fé em Cristo Jesus, supere o trauma momentâneo de perder o líder, de perder o Cristo amado, aquele a qual eles viram vários milhares de milagres, a qual alimentou com pão, com peixinho, que andou sobre o mar, sobre as águas, aquietou os ventos, aquietou as ondas. Então, este Jesus, ele deveria ser crucificado. Isso estava escrito. É isso que Jesus profundamente está colocando ou incutindo na vida, na mente destes apóstolos em nome de Jesus. Mas olha o que vem no 13. Olha que interessante que vem no 13. Agora ele conclui. Ele diz que que Elias deveria vir primeiro. Olha como ele vai concluir agora. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Pensa comigo, olha como Jesus trata com excelência a dúvida desses apóstolos. Se Elias deveria vir por primeiro e restaurar todas as coisas, também está escrito que Jesus deveria padecer, Isaías 53. Capítulo 53, Isaías é o capítulo que nos dá um link, que nos leva uma ponte hermenêutica até os evangelhos. Então, se Elias veio primeiro e Jesus deveria padecer e ressuscitar, no versículo 13, o Marcos, o evangelista Marcos, registra o passado dizendo assim: digo-vos, porém, que Elias já veio.
Se já veio, então fato consumado é que ele vai padecer na cruz, levar os nossos pecados, e ele será, e ressuscitará, ressurgirá ao terceiro dia. Que coisa maravilhosa! Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Onde é que estava escrito que Elias viria antes de Jesus? Muito bem. No Antigo Testamento, nós temos o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. E como é que termina esse livro? Voz do que clama no deserto, preparai as veredas. Não é isso? Vamos pegar aqui Malaquias. Olha que interessante o que Jesus está trazendo a esses apóstolos. Os escribas tinham razão. Deveria Elias vir primeiro. Elias deveria vir primeiro. Deveria vir primeiro do que Jesus. Porque Malaquias diz assim, 4:5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse Elias, ele se vestia exatamente igual João Batista. Esse Elias, assim como João Batista, comiam gafanhotos. Esse Elias que deveria vir antes de Jesus é aquele que veio preparar o caminho, chamado João Batista. Na verdade, Jesus está se referindo ao maior de todos os profetas, como assim ele citou, João Batista, na figura, no ministério de Elias, veio para preparar o caminho. E como ele fez isso? Pelo batismo do arrependimento. É isso que Jesus está ensinando aos seus apóstolos. Ele já veio. Ele já veio. E fizeram-lhe tudo o que quiseram. Como dele está escrito, Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6, vai falar desse Elias como João Batista, como ministério. Então ele veio. Então a palavra se cumpriu. Mas o jogo, o que está pelo pano por trás, por detrás, o pano de fundo, é que Jesus, na verdade, o foco não é Elias nem João Batista. Ele está dizendo que, assim como as Sagradas Escrituras assegurou que Elias viria preparar o caminho antes de Jesus, assim ele veio, da mesma forma que Jesus deve padecer e ressurgir ao terceiro dia. Que didática! Que ensino maravilhoso! É isso o que o Mestre está fazendo na vida destes apóstolos e na nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa. Elias já veio. Se Elias já veio, se cumpriu as Escrituras. As Sagradas Escrituras ela não pode ter validade em partes, porque a Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu, que toda a Bíblia, Sagrada Escritura, é divinamente inspirada. Então, a Bíblia ela não é verdade em partes, ela é verdade como um todo. E se ela cumpriu o que está escrito sobre Elias no ministério, ou no ministério igual, em João Batista, significa que Elias já veio. Se ele veio, estes apóstolos estavam diante do verdadeiro Cristo, Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Este realmente é o Cristo. Os apóstolos estavam realmente de frente para o grande Salvador. E é este Salvador que, assim como estava com João, Pedro e Tiago no Monte da Transfiguração, e desceu o monte, conversou com eles e explicou tudo isso para eles, também está conosco, porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aí ele está. Então ele está nesta manhã conosco. Oremos. Receba esta palavra sobre a tua vida. Este Jesus que vos ama com amor incondicional, ele existe, ele é real, ele ressuscitou e virá buscar um dia a sua igreja para mais uma vez morar no céu, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e oremos. Senhor, meu Deus eterno Pai,
Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pela vida de todos que estão aqui, meu Pai, nos assistindo. Que dê um café com palavra abençoado, acima de tudo, a Tua palavra, que é o mais importante, Senhor. Vai plantando, Senhor, no coração de cada um, meu Pai. Abençoa este dia, que nos dê um dia de vitória, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito bem, irmãos. Que maravilha termos você aqui conosco, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Café e palavra. Já nos alimentamos da palavra. Vamos para o nosso cafezinho, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até!